Bora para mais um Diário da Contemplação, o último Diário da Contemplação do ano de 2024, o quadro onde nós estamos trazendo um pouco mais de profundidade dos nossos clientes contemplados aqui das soluções de investimentos, mostrando para vocês e acompanhando também alguns processos de pós-contemplação dos clientes que compraram imóvel, que venderam a carta, e também mostrando para vocês algumas estratégias que geralmente esses clientes utilizam e vão montar junto com a nossa assessoria após eles serem contemplados. Bom, esse mês nós tivemos aproximadamente 2 milhões e 700 de créditos que foram injetados na economia através de uma das administradoras que a gente trabalha, que é a HS Consórcios. Legal, novamente, todos os clientes não precisaram descapitalizar nada além das parcelas. É assim que o cliente utiliza o consórcio realmente como ferramenta de alavancagem financeira. Então, bora parar de enrolação, bora para o primeiro case aqui dos clientes contemplados. E foi um case muito legal, porque esse cliente ele contemplou não só uma, mas duas cartas no mesmo mês. As duas cartas com 39 parcelas, então crédito de 289 mil, contemplado as duas nos lances fixos da própria carta, ele não teve que tirar nenhum real do bolso. Um detalhe, quando ele finalizou essas cartas com a gente, nós com nossa assessoria e de acordo com o planejamento do cliente, como ele queria utilizar essas duas cartas em conjunto, nós quando fomos finalizar a venda para ele, nós pegamos número de cotas colados um no outro, por exemplo, o número 10 e o número 11. Então, a gente sabia que caso contemplasse uma, a outra contemplaria também simultaneamente. Isso é muito legal, às vezes, para o cliente que quer comprar um imóvel no valor de 3 milhões e hoje não existe um consórcio de 3 milhões, então ele pode fazer duas cartas de 1,5 milhão buscando essa contemplação em conjunto para na hora que contemplar ele já ter o crédito total e não ter que ficar aguardando o outro crédito ser contemplado para aí sim iniciar o projeto da aquisição do imóvel dele. Então aqui no caso desse cliente, ele contemplou duas cartas de 289 mil, nas duas ele pagou 39 parcelas, então investiu 60 mil reais aproximadamente em parcelas e se alavancou para 209 mil cada carta, então vai 420 mil de crédito liberado agora, que ele vai estar investindo em imóveis com a nossa assessoria e com o nosso ecossistema. Ou seja, alavancou o capital dele em quase 6, 7 vezes e descapitalizou somente as parcelas e agora vai estar comprando imóveis com a nossa assessoria. E eu, novamente reforçando que dependendo se você já tem uma carta ou quando for finalizar a sua carta, se quiser uma operação como essa, muitas vezes o cliente quer fazer uma quitação de financiamento, quer fazer uma construção ou aquisição de uma operação num valor maior, ele acaba montando com o nosso time uma estratégia para contemplar várias cartas no mesmo mês. Então, o segundo caso foi um cliente que contemplou uma carta de 160 mil, no sorteio investiu 27 parcelas, investiu 13 mil reais e 500 até o momento da contemplação. Esse cliente agora pode comprar um ou mais imóveis com a nossa assessoria ou pode vender essa carta e colocar 20 mil reais no bolso vendendo essa carta para o nosso escritório. A outra carta, uma carta de 130 mil, também no sorteio, investiu 25 parcelas durante o momento que ele estava pagando o consórcio dele, investiu 10 mil reais em parcelas. Se ele quiser vender, vai mais do que dobrar o valor do investimento dele durante o período que ele investiu em parcelas. Ele pegaria 22 mil reais para estar investindo e no que ele quiser com um ganho de capital na venda do consórcio para o nosso escritório. O outro cliente, uma carta de 300 mil, uma carta que foi contemplada no lance fidelidade. Só para recapitular para vocês, esse lance fidelidade é uma chance extra que tem em algum dos grupos, onde o cliente participa somente com quem está com as últimas 6 parcelas consecutivas em dia. Então é um mérito do que esse cliente está com as parcelas em pontualidade e também um detalhe da assessoria nossa de estar trabalhando a oferta desses lances para os clientes todos os meses. Ele estava participando somente com 33% do grupo dele. Então a concorrência diminui, fazendo com que o cliente seja contemplado mais fácil, participando assim com menos pessoas. Contemplado com 14 parcelas pagas, investiu 11 mil reais em parcelas e agora pode vender essa carta por 36 mil, então ter mais de 200% de retorno sobre o período investido em cima do valor que ele investiu, ou investir um imóvel com esses 211 mil com o nosso ecossistema. Uma outra carta de 100 mil reais, o cliente também contemplado no lance fidelidade, pagou 10 parcelas, investiu 3.490. Se quiser vender essa carta, vai ter um retorno de quase 300% sobre o valor investido e pode agora reinvestir numa outra carta maior.
E tem um crédito liberado de R$72 mil se ele quiser investir em algum imóvel, alguma oportunidade no mercado imobiliário ou levantar recurso em cima de algum imóvel que ele tenha. Acontece muitas vezes o cliente ele, contempla uma carta de 100, 150 mil, ele tem algum terreno que está quitado e ele levanta esse recurso em cima de um imóvel que ele tem para estar injetando no negócio dele, está injetando em alguma operação, fazer um capital de giro mais barato. Um detalhe aqui, às vezes as pessoas perguntam, Guilherme, o que dá para fazer com uma carta de 100 mil, de 70 mil, 150 mil? Às vezes as pessoas elas fazem essas cartas menores com o intuito de começar, né? Dar o primeiro passo. Não, quero começar a fazer meu investimento, não quero ficar aguardando, dando desculpa, esperar sobrar um valor muito alto para me iniciar. No meio do caminho as coisas melhoram e as pessoas começam a fazer cartas maiores, 150 mil, 200, 250 mil, 1 milhão. Então começa com cartas menores e no meio do caminho vai fazendo cartas maiores. E depois, lá na frente, totalizam essas cartas. Você pode utilizar uma carta de 100 mil que você fez há 3 anos atrás, como mostrei clientes aí que foram contemplados com 40 parcelas em cartas de 100, 150 mil, junto com uma carta de 1 milhão que você fez agora e contemplou também. E dá para montar uma estratégia para ter contemplação simultânea em ambas as cartas, independente do momento que você fez. É só você ter uma assessoria na hora de localizar as cotas e escolher os números de cotas no momento que você finalizar o seu consórcio. As soluções de investimentos mesmo, um caso recente, acabou comprando um apartamento lá em São Paulo, vou mostrar para vocês aqui no final do slide, que foi utilizado mais de uma carta, foram utilizadas 3 cartas no valor de 100, 150 mil, sei que no final totalizou 410 mil, que foi o valor que foi comprado o estúdio lá em São Paulo, que está rentabilizando e pagando as parcelas dos consórcios. Aqui uma outra carta também, ó, de 118 mil, contemplado no lance fidelidade, 82 mil reais de crédito liberado, investiu 46 parcelas, 15 mil reais, investiu até o momento da contemplação. E o último cliente, um cliente que uma carta de 1 milhão, contemplado através do sorteio, 5 parcelas pagas, investiu 14.230. Esse cliente agora pode investir em um ou mais imóveis. Um detalhe, se ele quiser utilizar 300 mil agora, utilizar os 700 mil daqui a um ano, enquanto isso ele não utilizar esse dinheiro vai ficar rendendo. Ele não tem um prazo específico para utilizar, essa carta tem um rendimento em cima do CDI, que por sinal rende muito mais do que a parcela, caso ele não queira estar utilizando essa carta agora. Como também, se ele quiser colocar 170 mil reais no bolso, nós entregamos liquidez e compramos a carta dele e ele pode estar refazendo novas cotas de consórcio imobiliário com a gente. Sempre tem a pessoa que fala, Guilherme, ele teve sorte. Não, ele teve o mérito de colher aquilo que ele estava plantando. 5 meses atrás, conversei com vários clientes que tinham condição financeira e não deram o primeiro passo de estar finalizando uma carta dessa. Ele deu o primeiro passo e agora colheu aquilo que ele plantou. Então, é mérito da parte dele, óbvio que foi no sorteio, mas se ele não tivesse dado o primeiro passo, ele não teria contemplado, ele não teria 1 milhão ou 170 mil reais agora para colocar no bolso dele, e com certeza vai passar o final de ano muito feliz. E aí, voltando ali a questão de utilização, né? Hoje, como eu já recapitulei no último diário da contemplação, as soluções de investimentos têm um ecossistema completo para ajudar o cliente a encontrar imóveis de oportunidade. Hoje a Império é uma empresa nossa, do nosso grupo lá em São Paulo, que ajuda os nossos clientes a investirem no mercado imobiliário em imóveis de performance. O que seria isso? Imóveis que rendem muito mais do que imóveis convencionais, que rendem 0,3%, 0,5%. Ou seja, aqui os estúdios que a Impéria encontra lá em São Paulo estão rendendo muito mais do que 1% de rendimento. Para o cliente que utiliza o consórcio como alavancagem, isso é essencial, porque como a parcela do consórcio é muito barata, paga a parcela e mais do que sobra para você reinvestir numa outra carta, na maioria das vezes. Então ela faz todo esse tipo de trabalho de curadoria, de encontrar imóveis em localizações que têm privilégio de valorização, então vão valorizar muito mais do que a média nacional, e também fazer a gestão desses imóveis para que o cliente não se preocupe em ter dor de cabeça com o imóvel, com o inquilino, com manutenção. Então ela tem parceiras que fazem esse tipo de gestão para nossos clientes. E esse estúdio foi comprado pelos sócios das Soluções de Investimentos, foi comprado por 410 mil numa baita localização em São Paulo, no Brooklyn, do lado de um complexo que vai estar pronto daqui 5 anos. Tudo isso interfere diretamente na valorização dos próximos 5 anos, então a gente sabe que esse estúdio vai valorizar muito nos próximos anos, vai estar gerando uma rentabilidade muito boa, porque é do lado da linha de metrô, do lado de vários centros de eventos. E um detalhe legal, toda vez que contempla uma carta de 500 mil, de 600 mil, às vezes o cliente ele compra um imóvel e sobra ali 80, sobra 100 mil, no qual ele pode sim abater em parcelas,
Mas os sócios das soluções de investimentos, eles fazem que nem muitos clientes fazem. Às vezes sobra 80 mil de uma carta de 500 mil, que eu comprei um imóvel de 420. Esses 80 mil, eles não diluem em parcelas, eles deixam rendendo em cima do CDI, né? Porque tem a aplicação ali quando o cliente não utiliza o valor total. E juntando a diferença de 3 cartas que eles tinham comprado imóveis há 3 anos atrás, que ficou rendendo durante esse período, agora eles compraram um quarto imóvel, um quarto apartamento, que vai estar pagando também a parcela, ou seja, o cliente, independente se ele utilizou uma carta, no caso aquele cliente de 1 milhão, sobrou uma diferença do crédito dele e não quer utilizar agora, ele pode complementar com uma outra carta futura, não tem um prazo específico para utilizar. E para o cliente que fez uma carta pequena ali de 100 mil, 150 mil lá atrás para iniciar o investimento dele e agora ele quer utilizar esse crédito junto com uma carta maior, ele consegue juntar 2 cartas para comprar um único imóvel. E óbvio, é importante ter assessoria para que a conta feche e ele tenha uma boa experiência. Então, independente do momento que o cliente é contemplado, se ele tiver uma boa assessoria, ele vai conseguir encontrar uma boa oportunidade, vai agregar na aposentadoria dele. Esse imóvel hoje está gerando pelo menos 6 mil reais de renda para os sócios, e 6 mil reais com uma parcela de 2.200, que é a parcela do consórcio hoje, não faria mal para ninguém, né? Um patrimônio de 400 mil que está se valorizando e está sobrando ali ainda 4 mil reais da diferença que paga a parcela. Então esse foi mais um Diário da Contemplação, um Diário da Contemplação especial, o último de dezembro. Ano que vem a gente vai voltar com ainda mais clientes contemplados. Compartilha com seu amigo que você sabe que esse vídeo vai fazer sentido. Comenta aqui embaixo se você gostou ou tem dúvida de alguma estratégia que a gente compartilhou aqui nesse vídeo. E é isso aí, compartilha, um ótimo final de ano, boas festas para vocês. E é isso, em 2025 a gente volta com tudo.